Olá, paz do Senhor, estamos aqui no canal Eliezer Fagundes, trazendo para você mais top 10, né? 10 lições, 10 frases, 10 pontos que abordamos aqui durante esta gravação para que você possa aprofundar aí os seus estudos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesse quarto trimestre estamos estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição do próximo domingo, vamos estudar a lição 4, que tem como tema Missões Transculturais no Novo Testamento. Nós vimos na lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. E neste domingo, a continuidade, então, da lição passada. Nós temos 3 tópicos, né? 3 pontos da lição. O primeiro, Deus missionário, revelado no Novo Testamento. O segundo, missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E o terceiro tópico, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então nós vamos ver que o tema missões, ele está em toda a Bíblia, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus missionário. E a missão principal da igreja é pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, nós separamos aqui 10 frases para que você possa aprofundar nos seus estudos ou levar para os seus alunos no próximo domingo. Primeiro, Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento vamos dizer assim, é o espelho, né? O Antigo Testamento é a sombra, melhor dizendo, é a sombra, e o Novo Testamento completa o Antigo Testamento com aquilo que o Antigo Testamento trazia. A Bíblia, ela é progressiva, né? A revelação de Deus, ela é progressiva. Então tem coisas que nós sabemos hoje que os nossos irmãos do Antigo Testamento não sabiam e foram acontecendo. E tem coisas que ainda irão acontecer que nós ainda não vivenciamos, somente está escrito na palavra. Então, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Desde Gênesis, Deus se preocupou em restaurar a humanidade, em propor um plano de salvação, tá bom? Segundo tópico que eu aprendo aqui, a igreja como corpo de Cristo tem a responsabilidade de continuar a missão de Jesus. Se lá no Antigo Testamento os profetas anunciaram que Jesus viria, que o Messias viria, ele veio, está registrado no Novo Testamento. E, além disso, ele veio, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, e a igreja continua pregando a sua mensagem. A mensagem que os discípulos pregaram, que a igreja primitiva pregou, a igreja de hoje, ela tem essa responsabilidade de continuar pregando a palavra de Jesus. Terceira lição que eu aprendo aqui, a prova que o Evangelho é para todos, para todas as nações, está nos próprios Evangelhos, né? Nós vemos os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um foi escrito para uma nação, para um povo. Quer ver? Mateus foi escrito para quem? Para os judeus. Marcos foi escrito para os romanos. Lucas foi escrito para os gregos, o médico Lucas, né? E João para todos os povos e nações. Tanto é que o livro de João é o livro que nós utilizamos para discipular o novo convertido da nossa geração, da nossa época, porque é um livro de fácil acesso. Então, nós podemos ver que, embora a palavra de Deus não muda, ela é a mesma, o que Jesus fez é o mesmo, mas se você observar Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm linguagens diferentes, porque para cada nação tem uma maneira de expressar, né? Então, assim, e nós vimos isso como Deus é missionário e se importa com todas as nações, seja judeus, seja romanos, seja gregos, seja os gentios,
Deus se preocupou em trazer na sua linguagem, no seu modo, na sua maneira, que todos pudessem entender a palavra de Deus. Tópico 4, a missão da igreja é uma tarefa inacabada. Anunciar o evangelho a toda criatura é a nossa principal tarefa, né? A igreja, por mais que faça eventos, congressos e ensaios e tantas coisas, ação social, a igreja não pode esquecer que a sua principal tarefa é anunciar o evangelho de Jesus. Não podemos perder isso. Essa é a nossa principal tarefa. Nada pode ofuscar a igreja de ganhar almas para o reino do Senhor. Tá bom? Quinta lição prática. O Novo Testamento é mais a teologia em ação do que a teologia em razão ou em conceito. Isso aí. Então nós vemos no Novo Testamento, tanto nos evangelhos, quanto no Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, a igreja primitiva, né? E a igreja de hoje é a continuidade dos Atos dos Apóstolos, nós continuamos pregando o Evangelho. Então, a teologia do Novo Testamento ela é uma teologia prática, uma teologia em ação, em movimento, muito mais do que em razão e do que em conceitos, tá bom? Sexta lição que eu aprendo aqui, e já indo ali para o tópico número 2, que fala sobre Filipe e Pedro. Então, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Filipe, ele teve, né, um sentimento da parte de Deus de pregar, e ele foi, né, até uma estrada chamada Gaza, né, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, e ali encontrou um eunuco, um alto oficial da rainha dos etíopes. E para ele, ali ele pregou, explicou a palavra do Senhor, ele sentiu o desejo de se batizar, se batizou, ou seja, fez a obra completa. Tudo porque ouviu o chamado de Deus, ouviu a voz do Senhor e cumpriu a sua tarefa. Sétima lição prática, em Atos dos Apóstolos, vimos a chamada de Paulo de perseguidor para o apóstolo dos gentios. Então nós vimos em Atos ali essa chamada que transformou, né? Foi um homem chamado por Deus para pregar o evangelho para outras nações. E quem é o apóstolo Paulo, né? Hoje as cartas e a base doutrinária da igreja foi escrita por este homem, o apóstolo Paulo, que Deus chamou ele para essa missão específica. A oitava lição prática que eu aprendo, nas cartas de Paulo, vemos ele instruindo, né, nos assuntos doutrinários e práticos. Nós podemos citar o exemplo. Em Romanos, nós vimos ele falar da universalidade do pecado. Em Efésios, nós vimos ali trazendo a unidade da igreja, fazendo a separação, né? Tinha uma separação entre judeus e gentios, e Paulo traz essa unidade da igreja, e a igreja hoje ela é a unidade entre judeus e gentios, né? Timóteo e Tito, os livros de Timóteo, as cartas, né, de Timóteo e Tito, nós vimos ali Paulo lidando com as qualificações para a vocação de novos líderes, né? Deus chamando novos líderes, implantando igrejas e Paulo discipulando eles. E aí nós vamos para as cartas gerais, podemos citar aqui Hebreus, enfatizando a nova aliança, fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, e dizendo que a nova aliança é melhor do que a antiga aliança. Nós vemos também a carta de Tiago, né, trazendo uma sabedoria prática para a nossa vida cotidiana, e depois nós temos as cartas de Pedro, que fala da esperança da vinda de Jesus. Tudo isso sempre com enfoque missionário, com enfoque de despertar a igreja para a sua missão de doutrinar, ensinar, pregar o evangelho a toda criatura. Nona lição prática, o Apocalipse, fala-se de João, né, falando ali sobre a conclusão e o destino da raça humana,
nós vemos ali na carta dos apóstolos, né? Na carta de João, Apocalipse, podemos dizer assim, falando ali sobre as 7 igrejas, né? Também trazendo um enfoque missionário. Cada igreja tinha uma virtude e algo que precisava ser mudado. E João, na ilha de Patmos, teve essa visão e ele escreveu um Apocalipse trazendo sobre isso. E a 10ª lição prática, para fechar aqui nosso top 10 dessa semana, eu digo para você que o Espírito Santo é a dinâmica da obra de Cristo. O Espírito Santo é a dinâmica da igreja. O Espírito Santo, né, é o que motiva o crente a pregar, a evangelizar, a falar de Jesus. Então, quem está cheio do Espírito Santo tem desejo em pregar, em falar de Jesus para as pessoas, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Voltamos na próxima lição, na lição número 5, e que você tenha uma lição abençoada.